A função também é cobrar. Mas mais do que cobrar, sua função como cidadão é participar. Eu até tuitei hoje, né? Eu fiz outro dia um comentário aqui sobre uma leitura errada que o brasileiro tem. É uma leitura que ela é construída, imagino eu, nos últimos 20 anos, ou mais, nos últimos 30 anos, desde os anos 90 pra cá, que é uma suposta sensação de cidadania gerada pelo seguinte comentário: o político é meu funcionário. Eu falei, gente, o político não é teu funcionário. Não é sequer assim que você cobra um político. E é burro tratar nesses termos, porque reduz a atividade política e te faz cobrar do jeito errado e cobrar menos, né? É uma leitura estúpida. E além de ser irreal, né? Porque o político não é um funcionário. O político em nenhuma medida é um funcionário. Em nada que você sente pra se debruçar, pra tentar... Se quer fazer uma analogia, vai caber, porque o político não é funcionário. E aí, né, a maior parte das pessoas aqui na live entendeu? Ainda que tem umas pessoas muito, vamos dizer... tímidas do ponto de vista cognitivo. Olha, quando a Wesley ainda lá agora viu com essa... Então assim, tem uma galera que apresenta uma certa timidez cognitiva, e essa timidez cognitiva faz com que não, é funcionário sim, quando não é. Ou seja, você não consegue né, perceber que essa analogia é uma analogia estúpida, ela é só um chavão e alguém te explica que você não entende, então realmente você não quer ligar seu sistema 2 aqui, né, e refletir. Mas a maior parte da galera nossa entendeu. Só que aí eu fui ver no Twitter, né? Aí me mandaram um print de um perfil. Deixa eu pegar aqui o perfil. Que é um desses perfis que fazem hate na gente. São tipo aquele Tiff, Gorgonoide. Essa galera do raciocínio atrapalhado. É a galera da timidez cognitiva. Não, acho que é isso. Aqui, ó. Stuart secundário. É um perfil vermelho. Tá? E aí eu vi o que o cara fez, né? E eu não sabia que é um perfil que... Eu fui dar uma olhada nas outras postagens, porque eu sempre confundia esse perfil, essa postagem. Eu sempre confundia esse perfil especificamente com o Esquerda na Net, que faz parte de um universo de, sei lá, jovens esquisitos que se escondem de perfis fake pra ficar dando opiniões que eles não teriam coragem de sustentar com o nome deles. Em geral, Esquerda na Net eu até sei quem é. Mas esse teve um outro que ficava xingando a gente, que deixou um vídeo online, né? Eu botei o vídeo lá que mostrava que ele era, o cara entrou em pânico. As pessoas entram em pânico, elas não tem, né, querem ser muito polêmicas, mas não tem culhão pra sustentar as opiniões botando o rosto delas, né? É uma posição muito confortável essa de ser um fake, mas tudo bem, né? Tô nem discutindo isso aqui. Esse cara, eu reparei que ele usa uma seguinte estratégia: ele fica tentando atiçar briga entre nós e o Nando Moura. Então, tipo, como ele não gosta da gente, acho que é um grande estrategista com o perfil fake dele, de ficar atiçando. Então, o que ele fez? Ele pegou um corte, que foi o perfil Pela Missão que fez. Então, o perfil Pela Missão fez um corte falando: o político não é seu funcionário, e botou a foto do Nando Moura lá naquele clipe lá que ele fez, né? Botou, entre aspas, Nando Morismo, porque eu citei a época que é um Nando Morismo isso, que é um elemento de negação da política. Aí, olha o que esse perfil fez, veja só. Botou: o Renan acabou de falar que políticos não são funcionários do povo e que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e não que eles devem seguir os anseios da nação. KKK. Em nenhum momento eu falei isso. Vocês devem ter visto. Em absolutamente nenhum momento eu falei que cidadãos não devem... que os cidadãos devem seguir o que eles ditam e que eles não devem seguir os anseios. Eu em nenhum momento falei isso. Então, naturalmente, é uma pessoa de má fé tentando fazer isso. Aí ele vira: o MBL tá se esforçando muito pra fazer a crítica do Nando Moura ficar certa. Viraram seita de fato. Entendeu? E aí eu fui ver outros posts, esse cara, na época do Nando, ele falou: não, esse cara vive fazendo fica tentando atiçar. Então ele fica tentando atiçar o tempo todo uma briguinha, porque eles devem achar: nossa, vamos pegar esses isentões e vamos brigar e não sei o quê, e papapi, papapá, enfim. É meio coisa de bobo, né? Eu já vi que não apenas ele faz isso, mas aquele Tiff, acho que é a mesma turma, Tiff, Gorgonoide, eles fazem isso, e às vezes militante nosso cai, né? Coisa que eu recomendo: não sigam, não percam tempo, nem entrem no bait de um perfil bobo desse, tá? É uma pessoa que não tem coragem de colocar a cara, mas quer participar do debate, tá? Aí depois, quando descobrem quem é e divulgam o vídeo, aí entram em pânico, mandam uma mensagem pra mim: por favor, não, tire o vídeo aí, né? Tudo uns cunhanha. E aí você vai ver, em geral, sempre tem um perfil mais ou menos mesmo, um moleque esquisito. Mas não é isso a questão central. A questão central é que essa declaração minha, ela preocupou muita gente. Porque muita gente de ANCAP bobo, a Liber bobo, ao negador de política pura e simples, muita gente se vale disso aí como uma muleta. Que é uma muleta moral muito cômoda. Que é a muleta do: eu sou cidadão, o político é o meu funcionário.
que é uma coisa típica, assim, nos anos 90 eu ouvia falar disso. E você falava isso como se fosse um exemplo de como você é um cidadão ciente dos seus direitos e como você tá acima do político, né? Portanto, é uma nova visão, que você não é um súdito, você é um cidadão e que o político está ali para te servir. E eu falei aquilo, e eu repito, que isso aqui é uma das coisas que são muito importantes pra gente treinar, todos nós do nosso time, sobre o que é fazer política. Porque isso é uma noção tão torpe de política, tão tosca de política, e tão rude de política, que ela só poderia ser um chavão oriundo dos anos 90. Na verdade, esse chavão tem tudo a ver, inclusive, com a lógica da Constituição de 88, que é uma coisa que nós precisamos superar, tá? O canal do Saitama falou, é senso comum. Não é senso comum. Não é senso comum, não é senso comum, tanto que as pessoas até falam isso, mas agem de outra maneira. Nós somos um país que adora idolatrar famosos e pessoas em posição de... Acho que voltou, até bem aí. Voltou? Voltou. É só pra falar, a gente instalou uma internet nova faz 2, 3 semanas, que é a Claro Dedicada. E a Claro Dedicada já está caindo. É impressionante, assim. Essa é a terceira internet que a gente instala no estúdio, terceira ou quarta internet que a gente instala no estúdio, e não funciona. Obrigado, Claro. Então vamos lá, gente, like na live aí, pra gente enfrentar aqui essa... vamos dizer, essa timidez transmissiva aqui, tá? De dados aqui da nossa internet que, né? Parece que voltou. Eu estava sem ter esse problema faz tempo, né? É complicado, né? O Davi Mendes falou, midwich senso comum. De brasileiro. Porque eu sequer vejo isso em democracias mais ou menos maduras, isso acontecer. Isso aqui faz parte de uma noção de uma nação que veio de um processo de ditadura militar, que já tem ódio da classe política. Né? Isso é uma coisa de classe média urbana brasileira, que se constrói com esses chavões de ter raiva de política, e aí entende, não, eu estou numa posição maior do que o político, tal. Entra também aquela coisa meio escolinha do professor Raimundo, tipo, e o salário, olha como eu tô ativo, né? Minha função, né, numa democracia é cobrar. E aí entra um ponto. Olhando pra vocês, vou contar um pouco da minha história no MBL, pra vocês entenderem isso. Um belo dia, eu tava falando com um cara que era um intelectual, né? E eu tava falando, o Bolsonaro tinha chegado ao poder, e eu tava falando sobre, olha, como o eleitor, né, ele tem uma relação funcional com a gente. O eleitor usou a gente no impeachment, agora o eleitor quer que a gente apoie o Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não quero ser visto dessa maneira. Eu não quero ser visto como um cara que o eleitor pega e fala, não, aqui você tem que agora apoiar o Bolsonaro, agora eu quero que você faça tal coisa. Eu não quero, eu não sou uma ferramenta dos humores do eleitor. Até porque a maioria não é inteligente. Né? A maioria necessariamente é burra, né? Existe um problema ali, né? Você vai pegar a média geral das vontades, surgem as Virgínias. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Virgínia do que MBL. As pessoas vão querer que a gente seja muito mais Oruan, Neymar, Pastor Mirim do que o que nós somos, né? E o que é bom, se desculpa, não necessariamente é popular. Na verdade, tende quase nunca a ser popular, o que é verdadeiramente bom. Então a gente expressou esse problema, e aí o cara falou, não, mas vocês têm uma função que é muito nobre. Vocês têm que ficar cobrando. Aí eu falei, por quê? A nossa função é ser um cobrador de político. E por que a gente não pode almejar liderar o processo? Dado que nós lideramos o processo de impeachment, dado que nós gostamos de estudar, nós entendemos a atividade representativa e a atividade de liderança como algo essencialmente nobre. E o cara só mudou de assunto porque ele tinha uma mente que encarava o trabalho político como pouco nobre, e ele encarava essa questão da cobrança, né, o ato de cobrar, como assim, o ato mais importante nessa democracia doente nossa. E aí a gente vai olhar direitinho, boa parte daquilo que a gente chama de crítica política de classe média no Brasil, e boa parte da direita brasileira, isso inclui o lavajatismo, entendeu, Riso? Sim. Parte dessa premissa de que sua função social, enquanto cidadão, é cobrar. E no que eu coloco, a função não é só cobrar. A função também é cobrar. Mas mais do que cobrar, sua função como cidadão é participar. E não participar apenas como eleito. Né? Repara assim, uma das características do processo de colonização e construção de cidades nos Estados Unidos foi algo que é incrível, que é um nível de cidadania muito alto, que é as pessoas se veem como parte de uma comunidade,
numa sociedade de confiança, em que há um interesse comum, que as ruas funcionem, que não haja crime, que as coisas funcionem. Você tem os famosos city councils nessas cidades pequenas, né, conselhos da cidade, que é como se fosse uma câmara de vereador em que as pessoas participavam, entendeu? Então, essa natureza comunitária pressupõe participação, muito mais do que meramente a representação e muito mais do que cobrar. A ideia de que você é um cidadão e que a sua cidadania existe assim, ei, estão cobrando, é uma ideia menor, é uma ideia pequena. Ser cidadão na polis, a liberdade, vamos voltar pra Grécia, você podia votar e participar do processo decisório na polis grega, na polis ateniense, dentro de um contexto em que você era um homem livre. E o exercício da sua liberdade passava pela sua responsabilidade em administrar em alguma medida a polis. Lembrando que as aristocracias e esses mesmos homens livres na polis grega iam pra guerra. Eles botavam a pele deles em risco indo pra guerra. Então, o seu compromisso como um bom cidadão é muito maior do que só cobrar. Mas nós brasileiros sempre nos entendemos tão pequenos e tão frágeis, tá? O cidadão brasileiro, que cobrar já era algo grandioso no exercício da cidadania brasileira. Então só de você cobrar, político, faça tal coisa, dado que a relação sempre foi tão desproporcional entre o político e a base, tá? Que, cobrar era o ato máximo de cidadania. Não é. Cobrar não é o ato máximo. Cobrar é um ato importante. Mas participar da cidadania de maneira ativa, e eu não estou falando aqui participando de eleições, você participa de alguma coisa na comunidade do teu bairro? Você participa, se você é religioso, da tua comunidade religiosa? Você faz algo em prol do outro? Não tô falando que você tem uma ONG. Você faz algo, sei lá, você tá preocupado se sua rua tá limpa? Em que instância você participa e você vive a tua comunidade? Isto é maior até do que cobrar. Entendeu? O exercício da cidadania de um homem livre é um exercício muito maior do que apenas isso. Só que nós, no Brasil, fomos colocados nessa posição da cobrança. E isso se confunde, aí entra um ponto que é muito interessante, com a necessidade que houve no Brasil, quando a liberdade de imprensa foi restabelecida, e aí vem a Constituição de 88 e tal, com o discurso da imprensa. Porque a imprensa tem uma função, de cobrar todo mundo. Ela é o quarto poder. A imprensa faz isso. Mas você, como agente político, você faz mais, porque se a imprensa falar, eu sou uma imprensa partidária e eu quero participar do jogo político, bom, já é uma imprensa complicada, né? Agora, um cidadão não, um cidadão pode participar do jogo político, então ele extrapola o elemento de só cobrar. Ficar preso no discurso do que o político é um funcionário é uma mentira, e é uma bengala retórica, né, que faz você achar que você tá de pé com alguma dignidade, quando você não está. Você está se fudendo, a qualidade da representação só diminui, mas você fica com uma ilusão. Não, mas eu mando no político. Você formalmente não manda num político. Você não manda. Você não manda nada no político. Ele tem um mandato. Ele é eleito para um mandato. Entendeu? Se ele tem um político que está no papel do executivo, sim, é o máximo que você vai conseguir de uma analogia com a ideia de um servidor ou de um funcionário, porque, vamos lá, ele vai ter funções bastante específicas executivas, tá? Dentro das secretarias e tal, e você pode falar, ele tem que ter uma carga de trabalho e tal. Vá lá, mas mesmo ele pode ser eleito por uma maioria no executivo para fazer o que você não quer. Então, um prefeito pode querer instalar, por exemplo, um ponto de ônibus na tua rua e você fala, eu não quero que ele instale um ponto de ônibus na minha rua. Eu acho que é ruim, e eventualmente pode ser ruim para sua rua e para você e sua comunidade que ele instale aquele ponto de ônibus, por alguma razão. Mas o prefeito pode ir lá e fazer. Ah, mas eu pago o salário dele. Mas o processo decisório, o processo seletivo numa democracia outorga a ele poderes para isso. Para você se opor a ele, você pode eleger outras pessoas, que são vereadores numa Câmara, que são um conselho municipal, que podem se opor à decisão dele. E aí você pode ter um vereador que vai representar a sua vontade e vai se organizar com outros para tentar barrar aquilo. E outros vereadores que podem se organizar para defender o prefeito disso. Essa é a natureza da democracia representativa. Em nenhum momento isso aqui significa que o cara é funcionário de vocês. E se alguém falar, eu sou um funcionário do povo, ele tá mentindo, porque ele não é um funcionário do povo. Ele tem mais poderes, ele tem mais responsabilidades, e ele deveria ser o mais capaz possível, o mais nobre possível no trabalho dele. E eu volto a falar, o tipo de cobrança e o tipo de responsabilidade dele é muito maior
do que qualquer um que não tá num papel de um mandato político representativo. A responsabilidade dele é maior que a de um funcionário público ou privado, mas muito maior. Porque a função dele é uma função de responsabilidade com um caráter nobre, um caráter essencialmente nobre. Se ele não exerce de maneira nobre, aí é outra questão, mas o caráter disso é nobre, tá? Isso é uma democracia, porque políticos não existem apenas em democracias. Se você tem uma ditadura, as pessoas que vão administrar a ditadura são políticos também. Eles só não são eletivos. Se você tem uma monarquia, você também vai ter políticos. O rei é um político. A corte é política. A aristocracia é política. E essas pessoas vão exercer poder também. Você só não escolhe elas. Aí você vai falar que um rei, que é um político, é um funcionário teu? Você vai falar que um nobre é um funcionário teu? Você vai, por exemplo, na China, chegar pro Xi Jinping e falar que o Xi Jinping é um funcionário seu? Não, porque não é. Não, porque não é.